Paz seja convosco, amém? Abra comigo a palavra de Deus ali no livro de Êxodo, no capítulo de número 15, segundo livro da Bíblia aí no Antigo Testamento. Seguindo então essa série de mensagens, nós estamos então em cada segunda-feira ministrando sobre os nomes de Deus, e hoje vamos falar sobre Jeová Rafá, o Deus que cura, amém? Êxodo 15, verso de número 26. Então, diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Feche os olhos, coloca a mão no coração e diga para Deus a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eis a tua palavra, e ela não torna a ti sem antes cumprir tudo aquilo para o qual ela foi designado. Por isso te damos toda a liberdade em nossas vidas agora, para que o teu Espírito Santo, mediante a revelação dessa palavra, venha construir em nós cada um desses desígnios pelo qual a tua palavra agora nos é entregue. E mediante este mover, sejamos edificados, fortalecidos, abençoados por ela. E em nome de Jesus, eu também me entrego a ti, Espírito Santo, para que tu me tomes, a fim de não ser eu a falar, mas sim tu falando e ministrando através de mim. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, Deus, Ele se permite ser conhecido. Na verdade, o propósito dele é se revelar a mim e a você, e se revelar de uma forma onde possamos conhecê-lo, ainda que diante das nossas limitações humanas, na maior profundidade possível. E a palavra de Deus, ela nos foi entregue para que, mediante o que ela revela, possamos então conhecer tudo o que procede de Deus, tudo o que diz a respeito de Deus e tudo o que revela sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, e assim como muitas outras coisas. Mas diante dessa série que nós propomos, nós estamos conhecendo a revelação de Deus através do seu caráter, dos seus atributos, que cada um dos seus nomes nos dá a conhecer. Hoje então, Jeová Rafá. Rafá em hebraico significa curar, sarar, reparar, consertar, restaurar a saúde. Deus se permitiu ser conhecido assim, porque Ele assumiu esse compromisso, porque Ele decidiu, mediante a sua riqueza em glória, trabalhar todas as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, mudadas e transformadas, a fim de promover que o pecado gerou na nossa vida seja desconstruído mediante o seu amor em Cristo Jesus. Amém? Porque quando o homem pecou, ele se tornou um ser separado de Deus. E mediante o pecado, houve várias implicações de legalidades espirituais
que foram estabelecidas pela legalidade da escolha errada promovida pelo homem. E diante dessas liberalidades espirituais, o homem passou então a ter o dano e o prejuízo de sofrer maldições e de, mediante essas maldições, também ser atingido por doenças e enfermidades. Aquela estrutura maravilhosa do homem no jardim do Éden foi destituída pela decisão errônea de se colocar contrário à verdade de Deus, em desobediência à ordem de Deus e demonstrando que era mais importante ser parecido com Deus do que andar com o próprio Deus. Porque se você pegar lá no original, lá no início, em Gênesis, você vai ver que a oferta da serpente no jardim era que se eles comessem do fruto, seriam iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Esse foi um dos maiores desejos para promover que houvesse então aquele pecado, que houvesse o interesse de comer do fruto que Deus disse que não era para comer. Então isso trouxe para o ser humano as mazelas, como a gente diz. E dentre as mazelas, as doenças e as enfermidades. E até hoje a humanidade tem sido acometida por todos os tipos de consequências que o pecado gerou, produziu e trouxe à existência, as quais atingem não só o nosso corpo físico, mas também a nossa estrutura emocional, sentimental, porque as doenças têm atingido hoje em dia mais gravemente as questões psíquicas, as questões mentais. Mas Deus, já desde o princípio, na construção da sua nação, de um povo separado de acordo com a sua vontade, um povo que nós conhecemos como a nação de Israel, nós sabemos que Deus, Ele não escolheu um povo, Ele escolheu um homem. Como assim, pastor? Sim, Deus escolheu um homem. Dentre a humanidade naquela época, pós-diluviana, após o dilúvio, Deus escolheu um homem chamado Abraão. Um homem que foi conhecido como o pai da fé, o patriarca da fé. E por ele ser um homem que foi justificado pela fé, Deus, através dele, gerou uma nação que se chama por Abraão, e sendo uma nação que se chama por Abraão, é a nação da fé, da qual somos herdeiros, da qual fazemos parte, porque também somos filhos de Abraão, porque também somos povo de Deus, porque também somos a nação da fé, porque também podemos ser chamado o Israel de Deus. Amém? Então Deus, mediante a fé, gera um povo, uma nação, que se chama pelo seu nome. E quando Ele mostra a soberania do seu poder, como salvador, como resgatador da sua nação. Pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando do momento que Deus tira Israel de dentro do Egito. Amém? Todo mundo lembra dessa história? Deus tira Israel de dentro do Egito e, através de Moisés, os conduz numa jornada pelo deserto,
onde o propósito de Deus é que eles o conhecessem como um Deus único e verdadeiro, que eles se constituíssem como uma nação com um só Deus. Deus ergueu uma nação exclusiva, uma nação que tem um só Deus. Um só Deus. É por isso que a palavra diz: se eu quero a vida eterna, eu preciso conhecer a Deus como único e verdadeiro Senhor, e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem Ele enviou. E Ele enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou Jesus para que todo aquele que vir nele a crer tenha o direito de ser constituído filho de Deus, seja adotado por Deus e integrado à nação designada como a nação da fé. Amém? Porque a justificação é pela fé, o crer em Jesus é pela fé, o caminhar pela palavra é pela fé, tudo é pela fé. Somos a nação da fé, e a palavra requer fé para manifestar o seu poder. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, mediante a fé, eu busco e eu encontro a Deus, e encontrando Deus, eu tenho todas as sortes de bênção liberada a meu favor, diante dessa construção pela qual Deus estabeleceu o seu projeto de conserto, de restauração, de reconciliação entre o homem e Ele, a fim de destituir o poder do pecado, o qual se chama Jesus Cristo. Amém? Então, nesse momento que Deus resgata a nação, que Ele tira a nação de dentro do Egito, que Ele os liberta da escravidão, que Ele os tira daquela mazela que eles estavam, Ele começa a conduzi-los pelo deserto, e aí vem aquele momento do ápice da caminhada de fé deles, que a gente tem, né, no nosso referencial, que é a abertura do Mar Vermelho, a destruição do exército de Faraó. Mas, passado esse fato, diz que eles caminharam 3 dias pelo deserto sem encontrar água. Chegaram numa região chamada Sur, e nessa região, após esses 3 dias de caminhada, foram ter um momento para dar uma pausa. Quando acamparam, foram beber daquelas águas, e diz que quando experimentaram delas, eram águas amargas. Aquele local então foi conhecido como Mara. Ô pastor, por que ele ficou conhecido como Mara? Ficou conhecido como Mara porque ali havia águas amargas. Era um local amargo. Era um local de sofrimento. Era um local de dor. Era um local de prejuízo. Imagina você, depois de uma jornada no deserto, 3 dias caminhando, exausto, sedento, precisando de água, você olha aqueles mananciais, você se enche de esperança, você se enche de expectativa, você vai até a água, mas quando você coloca a água na boca, é inviável, é infrutífera a situação. Era uma água que não podia ser bebida, não era potável, não dava para engolir. Se você analisar aquela região, hoje ela ainda tem a mesma característica hoje. Na época do povo de Israel, essa região de
Sur e o local onde foi colocado o nome de Mara, fica próximo do Mar Morto. E você sabe que o Mar Morto se chama Mar Morto por causa da densidade extrema da água, pela grande quantidade de sal que ela tem. Concordam? Amém? Essa região de Sur é um local onde tem muito sódio na terra. E sódio é sal. Amém? Então, esse local onde estavam esses lençóis d'água, por ser uma terra cheia de sódio, era uma água amarga. Foi nesse momento que Deus manifestou o seu poder através de Moisés e disse: Moisés, pega um pedaço de pau daquela árvore lá, corta um galho ali, pega um galho daquela árvore, joga dentro da água. E Moisés assim o fez. Quando ele jogou aquele galho naqueles lençóis d'água, diz que imediatamente as águas foram saradas, deixaram de ser amargas, se tornaram doce, potáveis, se tornaram ingeríveis e promoveram saciedade para todo o povo. E Deus nesse momento se revela pela primeira vez como aquele que transforma uma vida amarga numa vida de refrigério. Aquele que transforma uma vida amarga numa vida de alegria, porque que felicidade tomar uma água fresca depois de 3 dias de jornada. Que momento de saciedade. Que momento de satisfação. Deus se manifestou aqui dizendo que a toda e qualquer amargura na nossa vida, Ele vai fazer se transformar em doçura. Porque Ele transforma o mal em bem. A maldição em bênção. A tristeza em alegria. Esse é o nosso Deus. Foi diante desse fato que Ele disse: olha, a partir desse momento, a partir desse momento em que eu opero esse milagre a favor de vocês, transformando o que era amargo em doce, eu me faço conhecer como Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Por isso, que quando a gente faz o paralelo do nosso resgate, enquanto estávamos no mundo, através de Jesus Cristo, nessa construção de fé, Cristo se revela a mim e a você, como aquele que sara, aquele que cura. Porque Ele veio para destruir as mazelas produzidas pelo pecado. Amém? Diante dessa verdade, sendo eu da nação da fé, e tudo que provém de Deus se manifesta pela fé, eu sou desafiado, mediante a fé, a buscar em Cristo essa manifestação, a buscar em Cristo essa identidade, a buscar em Cristo essa revelação de quem Ele é, do seu propósito e do que Ele pode promover a meu e a seu favor. Porque tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Agora, se eu tiver a fé como um grão de mostarda, é um grãozinho inexpressivo, mas ele dá uma grande árvore, ele produz uma grande árvore,
Se a minha fé é como um grão de mostarda, ela tem capacidade de produzir muito, de gerar muito, de fazer grandes coisas. Tanto é que Jesus, quando falou a respeito disso, ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, ordenareis a este monte, lança-te ao mar, e ele vai se lançar. Olha a proporção de poder, de autoridade, de produtividade da fé. Ele quis dizer que é amplo, vasto, ilimitado o que a fé pode produzir. Porque a fé tem potencial, mediante o poder de Deus, de fazer que até o impossível se torne possível. Essa é a maior verdade. As limitações estão apenas na nossa mente, não estão em Cristo. Amém? Quando somos resgatados, quando somos libertos, quando somos trazidos para a nação da fé, em Cristo Jesus temos o mesmo direito de receber a intervenção divina para curar toda a área amargosa da nossa vida. Dá para entender? Ele é aquele que sara. Abra ali no Salmo 103. 103, verso 3, diz assim: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Frise-se, perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Porque para Deus não há impossíveis. Amém? É tudo, é uma plenitude de ação. É uma plenitude. É uma plenitude. Ah, mas pastor, sei de muitas pessoas que oram, que buscam, que jejuam, que fazem de tudo e não são curadas. Porque a gente se pergunta essas coisas. Se Deus tem poder para curar, por que muitas vezes não acontece a cura? Existem duas questões bem definidas em cima dessa realidade. Primeiro, quando Deus se manifesta como o Deus que sara, o Deus que cura, Ele trabalha em cima de uma determinada situação que estava presente na nação de Israel. Se você lê, fazia poucos dias que eles tinham atravessado o Mar Vermelho com pés enxutos. Eles tinham entrado dentro de tamanho paredão de água, que Deus sustentou pelo seu poder, tanto à direita quanto à esquerda. Eles passaram por dentro desses paredões, sendo sustentados, paredões de água, sustentados pelo poder de Deus, com o pé sequinho, e chegaram do outro lado. Ô pastor, é impossível ter uns paredão desse, é? E vocês acham que quando a nação de Israel saiu do outro lado, e a nação do Egito entrou, eles foram engolidos como pelo mar? Porque era água rasinha? Diz que na mesma hora que Deus parou de soprar, as águas fecharam e morreram todos os guerreiros, com os cavalos, com carruagem, foi tudo no fundo do mar. Ou seja, não era um paredão qualquer de água. Concordam? Israel tinha entrado dentro do milagre. Israel usufruiu do milagre. Israel passou dentro do milagre. Israel chegou do outro lado do milagre. Israel viu o milagre completo com a derrota do seu inimigo. Cantaram um cântico, adorando, louvando a Deus.
mas aí começaram a caminhar um pouquinho pelo deserto. Caminharam 3 dias, ficaram com sede, pararam numa região chamada Sur. Ali foram beber água nos lençóis que tinham ali. E quando foram tomar a água, era amarga, não era potável. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Chutaram o balde, esqueceram o poder de Deus, esqueceram a graça de Deus, esqueceram que Deus estava com eles, que Deus tinha feito promessa para eles. Já começaram a murmurar, começaram a xingar, já chegaram para Moisés e disse: olha, é porque não tinha cova suficiente lá no Egito para nos enterrar, que tu nos trouxe até aqui, nos trouxe aqui para nos matar de sede. O nível foi assim. Pensa na murmuração. Pastor, onde é que o senhor quer chegar com isso? Primeiro ponto, por que a pessoa não recebe? Porque isso não é expressão de fé. Viram o milagre, participaram do milagre, estiveram dentro do milagre. Aí por causa de 3 diazinhos caminhando, e porque foram tomar água e as aguinhas estavam amargas, Deus já não era mais Deus. Deus já não servia. Deus já não era mais bom. Aí Deus já era um problema. Aí Deus já tinha, aí o desejo de Deus era matar eles. Foi em cima desse contexto que Deus se manifestou e advertiu assim, ó: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades, vou abreviar, virá sobre ti. Ou seja, Cristo se manifesta na minha decisão de viver na ausência do pecado. Dá para entender ou não? Em Cristo Jesus, a proposta é eu aprender a dizer não para o pecado e sim para Deus. Em Cristo Jesus, a proposta é eu renunciar ao que satisfaz a minha carne para viver no Espírito, para crescer no Espírito, para crescer na verdade e na aplicação dessa verdade na minha vida. Aí as pessoas acham que podem caminhar no Evangelho de maneira dissoluta. Como assim dissoluta, pastor? Acha que pode caminhar com Jesus e continuar a pecar. Isso não existe. O pecado vai gerar consequência. E pasmem, irmãos, Deus não tem nada a ver com isso. Como assim, pastor? Deus não tem nada a ver com isso. Cada um vive suas próprias escolhas. Não está escrito que o homem semear isso também colherá? Então tem a ver com colheita. As minhas decisões geram plantio, e esse plantio vai gerar colheita, e essa colheita é de acordo com a decisão que eu promovi, a semeadura. Entenderam ou não? Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com os frutos que a gente gera. Ele quer que a gente produza frutos agradáveis, mas Ele quer que a gente produza. Quem é que tem que produzir? Eu, não é Ele. É eu. Então, mediante a fé, a proposta é eu produzir frutos bons. Para mim, produzir frutos bons é dizer não para o pecado e sim para Deus. É viver uma vida de santidade mediante o que Cristo me promove que eu possa experimentar.
Deus disse: vocês mal caminharam 3 dias, depois de um baita milagre desse, já estão murmurando? Já estão me xingando? Já estão dizendo que eu isso, que eu aquilo, que não tinha cova lá onde vocês estavam para enterrar você? Pastor, mas como assim? Gente, tem muita gente que se manifesta uma doença, uma enfermidade, e já começa assim: ai, Deus não me ama. O que você está dizendo com isso? Primeiro, você está dizendo que não confia no poder de Deus. Segundo, você está atribuindo a Ele algo que não cabe a Ele. Porque a enfermidade é fruto do homem decaído. E não quer dizer que a pessoa doente necessariamente é uma pessoa que está cometendo um pecado. Não, a pessoa, pelo fato de estar doente, significa que ela continua dentro de um contexto aonde o homem está destituído da graça de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a famosa fé. Tem gente que acredita que Deus cura, mas não acredita que vai curar a sua vida. Tem gente que até tem fé para crer que o outro vai receber a cura, mas não crê que tem mérito de receber a cura. Sabia disso? Porque tudo tem a ver com as nossas decisões, irmãos. Deus, Ele é quem Ele é. Ele só está esperando nós provocar a essência do seu caráter para manifestar o seu poder. Porque se Ele é quem Ele é, eu é que tenho que fazer a coisa acontecer. E eu faço a coisa acontecer mediante a fé e a minha postura de viver uma vida de acordo com os princípios de Deus. Pastor, mas eu estou sempre pecando, sempre tropeçando. E nós vamos continuar assim, porque a gente é pecador. A questão é o que está no coração. O coração tem que estar com o desejo de fazer o que é reto diante de Deus. O tropeçar sempre vai acontecer, mas aí o nome já diz: tropeçar é um acidente, é um incidente, é um erro, é uma falha. Amém? Não é algo desejado. Porque tem diferença, irmãos. A gente continua com a natureza de pecador. E por continuar com a natureza de pecador, estamos expostos à mazela. Mas se eu tenho uma natureza de pecador, que deseja andar em retidão diante de Deus, dizendo não para o pecado, sim para Deus, e o pecado é apenas um acidente de percurso na minha caminhada, e eu procuro corrigir a minha caminhada diante dos erros e das falhas, isso significa que eu estou apto a receber, mediante a graça que procede de Jesus Cristo, a bênção, a vitória, a cura e a libertação. Mas a chave que abre a porta da vitória é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu tenho essa atitude, esse procedimento, essa conduta que definimos aqui, juntamente com a fé, então tudo é possível. Então tudo é possível. Tudo é possível. Por quê? Abram lá em 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo 2, o verso de número 24, diz assim. Se você pegar de marcha ré, de Apocalipse, está aí a epístola de Pedro. 1 Pedro 2, o verso 24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Olha só, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos
mortos para os pecados. Aqui está a tônica da realidade da coisa. Mortos para o pecado. Isso significa que se eu estou morto para o pecado não tem poder para agir na minha vida. Por quê? Se eu estou morto, ele não pode produzir nada. Ô pastor, mas eu estou vivo. Sim, mas é morto para o pecado. Eu era mentiroso, não sou mais. Eu era adúltero, não sou mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu fazia coisa errada, consciente, não faço mais. Amém? Mortos para o pecado. Se eu estou morto para o pecado, significa que eu estou cumprindo o requisito que manifesta o poder de Deus, como Jeová Rafá, que é andar em retidão nos seus caminhos. Então, o que acontece? Jesus leva com ele as nossas doenças e enfermidades. Por quê? Porque pelas suas feridas somos sarados. Querem ver? Abra ali também Mateus capítulo 8. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus, os versos 16 e 17 diz assim. 8, 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O que foi declarado sobre Jesus, ele cumpriu e deixou registrado o cumprimento do que estava proposto, designado, atribuído a ele. Diz que todos que foram trazidos a Jesus com enfermidades foram curados, para que se cumprisse o que fora dito a respeito dele. E o que foi que disseram a respeito de Jesus? Que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Então, se eu estou morto para o pecado, eu tenho direito, mediante a fé, de conquistar que Jesus tome as minhas enfermidades e leve as minhas doenças. Entenderam? Jeová Rafá se manifesta. Jeová Rafá se manifesta. E tem vários relatos do poder de Jesus. Se você pegar lá, tipo João, no capítulo 5, tem aquela passagem que fala daquele paralítico do tanque de Betesda. Lembram? Fazia 38 anos, o cara estava lá paralítico, ficava esperando um anjo descer para agitar as águas, mas os outros pulavam na frente dele, e ele acabou ficando 38 anos naquela situação. Jesus entrou lá dentro do tanque de Betesda, olhou para ele e perguntou: queres ser curado? Ele disse: mas toda vez que eu tento ir até o tanque, alguém pula na minha frente. O que ele quis dizer com isso? Que ele queria ser curado. Ele só não conseguia ser curado, mas ele queria. Jesus estendeu a mão para ele: então tá, levanta, toma o teu leito. E diz que aquele homem levantou curado, 38 anos paralítico. Amém? Se você pegar no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, você vai ver ali Jesus curando a sogra de Pedro. Diz que quando Jesus chegou em Cafarnaum, ele entrou na casa de Pedro e encontrou a sogra de Pedro ardendo em febre, doente, acamada. E aí Jesus estava a fim de que alguém
desse uma jantinha para ele, organizasse as coisinhas na casa, né? Desse uma cuidadinha dele. Ele disse: ô, pode levantar que tu já está curado aí, vai trabalhar, vai. Amém? A sogra de Pedro levantou curadinha. Se você pegar lá no livro de Lucas, no capítulo de número 5, conta a história da cura do paralítico de Cafarnaum. Vocês lembram a história dos 4 amigos que pegaram um paralítico, botaram numa maca, foram chegar até a casa onde Jesus estava, que casualmente era a casa de Pedro, ali em Cafarnaum, porque todas as vezes que Jesus ia para Cafarnaum, ele dormia, se acomodava, se estabelecia na casa de Pedro. E aí quando chegaram lá, tinha uma multidão, eles não conseguiam passar, eles foram, deram a volta, tiraram as telhas do telhado e baixaram o paralítico com a maca na frente de Jesus. Lembram dessa história? Jesus olhou para ele e disse: olha, perdoados estão os teus pecados, levanta-te, toma o teu leito e vai. E o cara levantou curadinho. Foi ou não foi? Por quê? Porque Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Se você também lembrar daquela história da mulher do fluxo de sangue, essa é a história mais contada. Todo mundo adora pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. É impossível você não lembrar que aquela mulher, mediante a fé, se arrastou pelo meio da multidão, determinada na sua mente a apenas tocar nas franjas das vestes da túnica de Jesus, e que ela ia ficar curada. Foi exatamente o que aconteceu. Ela tocou, a virtude saiu, entrou no corpo dela e acabou-se a enfermidade que há 12 anos tomava conta da vida dela. Foi ou não foi? Amém? Então Jesus cura, Jesus opera. Se você pegar ali em Marcos, no capítulo 8, tem o famoso cego aquele de Betsaida. Ô pastor, eu não me lembro desse cego de Betsaida. Esse era o cego que via as pessoas como árvores. Lembram dessa ou não? Ele estava cego, chegou para Jesus, queria ser curado. Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou aquele lodo nos olhos dele, e aí diz para ele abrir os olhos. Ele abriu, e ele disse: e agora, o que você vê? Aí ele, tudo embaçado: eu vejo os homens como árvores. Aí Jesus completa a obra, diz que ele ficou perfeitamente são. E quem não lembra do cego Bartimeu? Aí vai ter que passar na escolinha, lá junto com as criancinhas. Todo mundo lembra do cego Bartimeu, amém? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí chegou Jesus: manda vir até mim aqui. Que tu queres que eu te faça? Quero ver. Então veja. Pronto, resolvido. Amém? Foi ou não foi assim? Por que isso está registrado aqui? Para despertar a minha e a sua fé. Para nós entender que temos que estar mortos para o pecado, e que temos que crer na verdade da palavra de Deus, e nesse crer, usar a fé para produzir o milagre. Porque todo o que crê, recebe. Amém? Todo o que crê, recebe. Já contei para vocês aqui o derrame no meu olho? Quem aqui já ouviu essa? Tem um público bem novo aí, né? Vou contar de novo. Na época que eu estava atribulado na minha vida,
cheio de conta para pagar, né? Era eu e o Hard. Quem lembra do Hard aqui? Agora peguei vocês, né? Lá no fundo tem um, tem mais um ali também, ó. Galerinha da velha guarda. Lembra aquele desenho da Hanna-Barbera, o Leão Lippe e a hiena Hard? O Lippe e o Hard. Ainda passa, tem uns canal ali naquelas TV paga, que ainda passa. Os desenhos da Hanna-Barbera. Os desenhos legal para dar risada, né? Que hoje em dia tem uns desenhos para as crianças que se tu espremer a TV sai sangue. As coisas do outro mundo esse negócio, né? Aí tinha o leão, que era um cara muito otimista, e tinha a hiena, que era o cara mais pessimista. A frase era: ó vida, ó azar, ó desgraça. Eu sabia que não ia dar certo. Essa era mais ou menos a minha vidinha naquela época. Tudo dava errado, nada ia para frente, nada desatava. Era uma complicação atrás da outra. Era só estresse, amargura, dor e sofrimento. Aí quando eu conheci Jesus de verdade, que eu me aprofundei no Evangelho, começou aquela mudança toda. Quando eu vim para Jesus, por causa da tensão nervosa, eu tive um derrame no olho direito. E aí esse derrame tirou quase 60% da visão. E até estourou uns vasinhos lá no fundo, que o oculista disse para mim que não tinha mais volta. Aí eu usava óculos. Ô pastor, mas eu sei que o senhor usa óculos. Mas agora eu uso óculos por causa do DNA, né? Data de nascimento avançada. Mas na época eu era um gurizão, e eu tive que usar óculos para corrigir o problema no olho. Teve um dia, estava um pastor pregando no culto, e ele falando que Jesus restaurava a visão. E eu disse: é para mim isso aí. Isso aí é para mim. Eu tinha pavor de usar óculos, até hoje. Volta e meia eu esqueço. Irmão, sabe que Deus é tão bom comigo? Culto passado, quem notou que eu estava sem óculos aqui? Teve algumas pessoas que notaram, né? Segunda-feira passada eu estava imprimindo o esboço da mensagem, e o Espírito Santo disse assim para mim: Namur, aumenta a fonte. Eu disse: né? Legal, melhor botar uma fontezinha maior, né? Aí eu aumentei a fonte. O Espírito Santo é muito bom, né? Ele já sabia o que eu ia aprontar. Eu e a Manu de papo em casa, conversando, né? Manu, está na hora do culto. Passei a mão na Bíblia, entrei dentro do carro todo feliz, coisa e tal. Eu disse para ela: hoje nós vamos ministrar Jeová Jiré e coisa e tal. Aí ela estava compartilhando comigo umas bênçãos de Deus, e eu empolgado falando com ela. Aí quando me chamaram para pregar, eu botei a mão. Irmãos, eu não enxergo. Eu não consigo ler essas letrinhas aqui. Mas o Espírito Santo já tinha deixado prontinho. Estava tudo com tamanho 13. Aí quem olhou bem viu que eu nem folhei a Bíblia. Eu só estava aqui, no esboço. Acontece. Deus é bom. Deus providencia tudo. Amém? Mas aí, eu estava lá no culto, e o pastor começou a falar. Quando ele chamou para frente, eu fui para frente. Aí eu disse: Jesus, eu quero a cura no meu olho. Esse aqui, eu ainda disse para ele. Esse aqui, Só que assim, a gente pega uns hábitos, né? Todo dia de manhã eu acordava, a primeira coisa era catar o óculos naquele bidezinho do lado, botava o óculos, ia para o banheiro, meio acordado, meio dormindo. Aí às vezes eu ia lavar o rosto, esquecia que estava com o óculos, jogava água no óculos. Era uma coisa. Aí depois desse culto, no outro dia de manhã, eu estava no automático, passei a mão no óculos, botei o óculos, fui lá, fiz as coisas, tudo. Aí, e eu saía cedo da manhã, 5 da manhã eu saía, para ir lá
no camelódromo para ajudar a montar as bancas lá no camelódromo. E aí eu fui caminhando e estava tudo embaralhado. Aí eu levantava o óculos, ficava normal. Eu baixava o óculos, ficava umas coisas grotescas. Eu levantava o óculos. E eu disse, Jesus, Jesus. Aí começou a me dar uma alegria. Aí eu comecei a pular no meio da rua. O pessoal olhou, e esse rapaz está voltando da balada, ó. Está alegrinho. 5 da manhã, gritando na rua, pulando, faceirinho, né? Curou, irmãos. Fui no oculista. O cara fez tudo que é exame. E aí ele repetiu os exames. Porque ele dizia não pode. Eu dizia pode, foi Jesus. Ele disse não tem esse negócio de Jesus. Eu disse então explica. Não tem como explicar. Então é Jesus. Entenderam? Ficou 0 bala, irmãos. Só passei a usar de novo por causa do DNA, né? Faz parte. Processo da vida. Amém? Já contei da minha coluna? Quem ouviu aqui da minha coluna? O time está reduzido aí, hein? Tudo gente nova, glória a Deus. Tive um problema na coluna, na L4 e na L5. Para quem não sabe, é a lombar. Lá nas vértebras da lombar, a tal da L4 da L5. Tá? E aí atingiu a medula e pegou um nervo. Pensa na dor, rapaz. Mulher quando vai parir, chega pertinho, pertinho. Pensa na dor. E aquele negócio dava umas fisgadas que ia lá no calcanhar, chegava a puxar para trás assim, ó. Só misericórdia. Aí aquele tratamento todo, e médico, e injeta não sei o que, e faz isso, faz aquilo. Depois que terminou o tratamento, 10 sessões de fisioterapia. Comecei a fazer a tal da fisioterapia. E aí o negócio complicando. Não, era ruim ficar sentado, era ruim ficar de pé, era ruim ficar de lado, era ruim de qualquer jeito. Né? E aí a mulher começou a aplicar um monte de choque, aquele negócio todo. E aí ela disse assim, um dia, ela dizendo para mim, né? Oh, o senhor por acaso anda de bicicleta? E eu disse, não. Bicicleta cansa, né? Isso aí não. Ela disse, tá, não, vou lhe avisar porque o senhor não pode mais andar de bicicleta. Eu disse, por que não pode andar de bicicleta? Ela disse, não, porque o senhor não pode mais fazer esse movimento, nem esse movimento. O senhor não pode mais. Eu disse para ela, mas então eu ando de moto. Aí ela botou as mãos na cabeça. Aí eu olhei para ela, quer saber de uma coisa? Não tem mais fisioterapia. Eu peguei e fui para casa, e aí eu lembrei Deus dos versículos, o qual Ele assume o compromisso de ser o Jeová Rafá. Irmãos, é questão de experiência, mas começou a pegar um fogo, largou do cóccix, foi até o topo da cabeça, um fogaréu. Eu ando de bicicleta, eu ando de moto, eu faço tudo que eu quero, carrego o peso, pego o peso, levanto o peso, vou lá na academia, sou que é uma coisa, e sabe por quê? Porque querendo Deus agir, quem é que vai impedir? Amém? Fique de pé.